Sobre a raiva, o primeiro ponto que precisa ser dito é que ela é uma emoção como qualquer outra. E como toda emoção, ela está aí para te mandar alguma mensagem sua para você mesma. E a mensagem da raiva, muito provavelmente, é que algum limite seu foi ultrapassado. Então ela quer te proteger. É importante a gente ouvi-la, a gente entender a raiva e o porquê ela está aí. Reprimir emoção nunca vai ser bom. Ela sempre vai dar um jeito de escapar de alguma forma e se tornar sintoma, se tornar doença, se tornar falta de qualidade de vida. Então, por mais que algumas situações sejam indigestas e difíceis da gente processar, é necessário encará-las, entendê-las, entender essa raiva e todo o motivo pelo qual essa raiva está aí. Às vezes, o motivo é bem óbvio. Então, eu estou com raiva de alguém porque fulano fez isso comigo. Mas outras vezes pode não ser tão óbvio. Às vezes, por exemplo, pode ter acontecido alguma situação com você que você explodiu. Uma reação desproporcional ao evento em si. Pode ser então que essa situação não seja o motivo primário da sua raiva, mas ela pode ter sido um gatilho para alguma situação do passado, que às vezes você ainda não conseguiu superar, processar, e que ainda tem raiva aí dentro de você. Ou se você explode o tempo todo, também pode ser raiva reprimida. Então, é muito importante a gente encarar a raiva, aceitá-la como uma emoção que está aí te mandando uma mensagem e entender da onde ela vem. Como eu disse, pode ser que não seja tão óbvio assim, nem sempre é tão óbvio. E aí um processo de terapia ou de análise pode te ajudar nesse entendimento. Mas vamos lá, uma vez que você entendeu a raiva com clareza, agora você deve então agir a partir do que aconteceu com você. Então, dependendo do evento que criou aí a raiva dentro de você, que gatilhou a raiva, você pode ter que denunciar. Ou talvez só uma conversa calma com a pessoa pode resolver a situação, pode fazer com que vocês se entendam. Eu não sei, você vai entender como agir no físico, no mundo, a partir desse entendimento da raiva e do evento que te causou raiva. Você vai saber a melhor maneira de agir no físico. Porém, se você entendeu a raiva, tem clareza do motivo pela qual ela está aí, e já agiu da melhor maneira, tomou as medidas cabíveis, mas ainda assim ela continua, porque tem coisas que são difíceis de digerir e a raiva pode continuar aí, perdurar em você um pouco mais, a gente deve pensar talvez em transmutar essa raiva, canalizá-la ou dar vazão para ela de alguma forma. A raiva vai liberar alguns neurotransmissores na nossa corrente sanguínea, como dopamina, noradrenalina, adrenalina, que é para a gente agir, é para a gente lutar, para a gente fugir, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos para a gente correr, enfim. Então, pode ser necessário que você transmute toda essa carga de energia que está dentro de você para fazer alguma outra coisa, alguma atividade, para dar vazão para isso tudo aí. Então, a gente vai estar processando uma emoção. Então, você pode fazer um esporte, luta, alguma coisa que sue, sabe? Que você descarregue toda essa energia, essa potência aí, né?
Ou ainda você pode canalizar para alguma atividade que você esteja precisando fazer ou para algum projeto, talvez para ajudar alguém ou algumas pessoas. Então, por exemplo, se você sofreu algum trauma e aí isso culminou muita raiva em você, você pode canalizar esse lugar de indignação para fazer algum projeto, alguma pequena iniciativa que ajude outras pessoas que estejam na mesma situação que você, né, que tenham sofrido aí pelo mesmo evento, né, ou parecido, para ajudá-las, para que elas possam superar. Então, isso pode ajudar muito também, essa canalização de toda essa energia. E sobre esse ponto de dar vazão a essa emoção da raiva, de colocar para fora, canalizando de alguma maneira, tem uma frase de uma pensadora, eu até escrevi aqui para ler para vocês, da Helena Blavatsky. É a seguinte: as emoções são o combustível do espírito, e quando são refinadas pela consciência, tornam-se asas. Eu achei essa frase bem bonita. Então, para mim, ela significa basicamente que as suas emoções estão te dando mensagens, sinais, e que se você souber entendê-las, processá-las, digeri-las ou canalizá-las para um lugar melhor, isso seria a parte de refinar pela consciência, elas tornam-se asas e você pode prosperar, sabe? Se tornar uma versão melhor de si mesma a partir do trauma que aconteceu com você, do profundo entendimento de todas as dores que esse trauma culminou em você, sabe? E aceitar, digerir e canalizar para um lugar melhor, voando. Então, gostei muito dessa frase da Helena Blavatsky. Bem, vamos lá. Se você já tendo entendido o motivo da raiva com clareza, agido da melhor maneira e também dado vazão ou canalizado essa raiva para alguma atividade, mas ainda assim a raiva persiste em você, porque tem coisa que fere muito profundamente a gente, de modo que não é fácil a raiva ir embora. Então, se a gente está nesse lugar de raiva acumulada, a gente já está indo para um outro campo que é mais preocupante. A gente já está com rancor, com mágoa, que é uma má água para você, não para o outro que te feriu, infelizmente. E a gente já pode ter até problemas no físico. A raiva também libera o cortisol, que é o neurotransmissor do estresse. E o cortisol abaixa a nossa imunidade, o que significa que se você ficar com raiva por muito tempo, a sua imunidade vai abaixar e você vai estar mais propenso a qualquer doença. Então, perceba como, apesar de físico, isso também é simbólico, porque a raiva vai corroendo as nossas defesas e a gente vai definhando, sabe? A gente vai enfraquecendo e não o outro. Então a raiva é importante, sim, é uma mensagem, é um sinal de alguma coisa que nos machucou, que nos feriu, e a gente deve agir a partir disso, a gente deve usar essa energia propulsora da raiva para fazer alguma coisa legal, para fazer um exercício físico, sabe? Alguma coisa pra gente ou para transbordar de alguma forma, mesmo que pequena, para o mundo, mas se ela existir em excesso, sem que você consiga liberá-la totalmente, ela continuar aí por muito tempo, vai ser ruim para você. Então, é um balanço, né, sobre como a gente lida com cada emoção. E aí, se você está nesse lugar, a primeira coisa que é complexa, mas é necessária, é a gente decidir liberar o que passou. E é uma decisão mesmo, sabe?
É difícil tomar essa decisão quando você foi vítima de alguma injustiça, sabe? Algo que lhe parece muito injusto. Então, é como se houvesse um débito com a vida, sabe? Como se as contas não fechassem e aí você fica presa naquela injustiça, porque não tá certo, porque foi injusto, porque eu não merecia aquilo. Então, mas isso é uma armadilha, porque isso só estagna mais ainda a nossa vida e tudo de bom que pode vir para frente. Então, tomar essa decisão de soltar toda a raiva, o ressentimento, o rancor da situação que te provocou isso tudo, ou da pessoa que te provocou isso tudo, né? Deixar isso morrer para se abrir para o novo é muito importante para você. E, acima de tudo, é uma decisão. Então, é no seu tempo, é no seu momento. Às vezes a gente leva muito tempo na primeira parte de entender. Às vezes a gente reprime a raiva, sufoca, porque é muito difícil lidar com determinadas situações na nossa vida. Mas tudo no seu tempo e no seu processo. Mas vamos supor, então, que você decidiu acabar com essa raiva porque você percebe que está te consumindo, que está definhando você por dentro, sabe? Você explode por qualquer coisa, enfim. Vamos supor que você tenha passado por todo o processo de entender com clareza, de agir da melhor maneira e tal, busque canalizar, enfim, mas continue com a raiva e decidiu que ela não pode mais estar aí, né? Pelos mesmos motivos de sempre. Então, eu quero dizer aqui duas coisas que me ajudaram muito quando eu tomei essa decisão. A primeira é uma ideia muito simples, mas que eu tive que cultivar dentro de mim continuamente para que a raiva se esvaísse, sabe? Desfalecesse aos poucos. E a outra é um hack, sabe? Uma pequena maneira de pensar que me ajudou demais a deixar a raiva morrer no meu dia a dia, a cada pensamento que vinha. Então vamos lá. O primeiro ponto, que é uma ideia que me ajudou muito, foi o entendimento de que nada é pessoal. Talvez 1% das coisas sejam sim pessoais, mas eu acredito que a maior parte das coisas não são. E aí vamos explicar. A pessoa que te magoou, que te feriu, muito provavelmente ela não estava pensando em te magoar, em te ferir, em te deixar mal quando cometeu qualquer ato. Ela simplesmente estava agindo da melhor maneira que podia, de acordo com a consciência dela, com a sua capacidade cognitiva, com o seu conhecimento ou não do mundo, das ações, entende? Com a sua consciência de si mesma. Pode ser que ela estivesse agindo ali no inconsciente, só foi no automático. Então, assim, muito provavelmente a pessoa não fez nada para ferir você, para machucar fulano. Ela só deu o melhor que tinha e às vezes o melhor das pessoas é ruim, sabe? Cada um tá no seu nível, no seu processo. Então, eu comecei a cultivar essa ideia de que nada é pessoal. Nada é pessoal, não tem a ver comigo. Eu só estava no lugar errado, na hora errada ou no papel, na posição errada, né? Errada entre aspas. Mas às vezes você tá aí como esposa, como amiga, como companheira, como mãe. É um papel na vida de outra pessoa qualquer, e essa outra pessoa age da melhor maneira que pode, às vezes não é tão boa, e te fere. Enquanto amiga, enquanto companheira, enquanto esposa, o papel que for. Então, essa ideia me ajudou muito a pensar que nada é pessoal. Por mais que eu esteja com muita raiva, a atitude que fulano tomou não diz nada sobre mim
nem tem a ver comigo. E muito provavelmente a pessoa nem quis me magoar, me ferir, só fez o que pôde. Sabe? E mesmo que seja pessoal, que alguém tenha feito algo para te ferir, para te magoar especificamente, ainda assim é um problema da pessoa, né? Se ela agiu com maldade, se ela vai se sentir bem vendo você sofrer, claramente essa pessoa precisa de terapia ou análise. E isso não é seu. Então, essa percepção me ajudou muito, de que nada é pessoal, não tem nada a ver comigo e a pessoa fez o melhor que tinha. É isso. E a outra coisa que me ajudou muito no dia a dia foi a seguinte: eu identifiquei alguns pensamentos que sempre vinham à minha mente e que me deixavam com raiva, que me faziam sentir essa raiva. E um deles, talvez o principal, era o seguinte: por que a pessoa fez isso? Por que me magoou tanto? Por que a pessoa fez isso? Como foi capaz de fazer isso? Tão baixo, tão... Enfim, então esse porquê da atitude do outro sempre vinha à minha mente. Eu não querendo aceitar a situação, não entendendo o porquê, o motivo, enfim. Sempre que esse pensamento, esse tipo de pensamento vinha à minha mente, eu sentia a raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, a indignação, enfim. Esse tipo de sentimento que eu já percebi que não estava me fazendo bem e que eu já estava sentindo por anos. E aí eu decidi responder essa pergunta da melhor maneira, que para mim foi o seguinte: toda vez que vinham determinados pensamentos como esse, que faziam a raiva, né, ressurgir em mim ali, alimentavam esse lugar da raiva, da mágoa que eu estava sentindo, eu pensava o seguinte: eu pensava esse pensamento, né, que me deu a raiva, e já pensava um outro: incapaz, infeliz, ignorante. 3 Is, fácil de lembrar, e me fazia responder essa pergunta e fazia a raiva ir diminuindo. Então vamos lá. Por que a pessoa fez determinada ação? Primeiro, incapaz de ser melhor. Não tem muito o que ser dito, sabe? A pessoa agiu da melhor maneira que podia, de acordo com seu nível de consciência, de entendimento do mundo, sabe? Todas as experiências anteriores, as lições sobre a vida que ela já aprendeu ou não. Então, assim, incapaz de ser melhor. Não dá pra gente exigir que cobra voe, sabe? Às vezes a gente acha que a pessoa é incrível e tal, e aí ela nos machuca num nível assim impressionante. Mas aí é necessário a gente perceber que é a capacidade da pessoa, que de repente eu achava incrível, mas não é tanto. E aí a gente aceita mais a situação e vai diminuindo esse lugar da raiva. Então eu pensava assim: incapaz de ser melhor, jogou o melhor jogo que podia. Incapaz, sabe? Jogou na máxima capacidade dela. Infeliz, porque se a pessoa errou com você, é uma infelicidade dela mesmo, que vai ter que aprender essa lição, né? Aprender uma lição a partir de um erro dela. Enfim, é a infelicidade do outro, o erro ou equívoco do outro. Não é seu. Incapaz, infeliz e ignorante, no sentido de não saber. Ignorante ou inconsciente também pode ser. Então, por mais que algumas coisas talvez a pessoa saiba, fazer isso é errado. Ok. Mas, às vezes, essa lição não está muito bem registrada. Às vezes a pessoa age no automático, às vezes a pessoa nem pensa, sabe? Não pensa assim: se eu cometer determinada atitude, quais serão as consequências, os prós e contras? A gente não joga esse jogo de consciência
o tempo todo. Na maior parte do tempo, a gente age no inconsciente ou no automático, entende? Então, esse lugar de ignorante ou inconsciente me ajudou também a perceber isso, que a pessoa deu o melhor que tinha, foi infeliz, né, por ter errado, e não tinha consciência de si própria, das ações, sabe, que fazia, dos prós e dos contras das ações e tal, sabe, esse nível de consciência, de entendimento, pô, se eu fizer isso, o que vai culminar na minha vida? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Não é uma pessoa que tem um nível de consciência de si próprio legal. Então isso me ajudou muito. Incapaz, infeliz, inconsciente ou ignorante. Você pode adaptar do jeito que você quiser, de repente inferior, por exemplo, como se a pessoa tivesse um nível de consciência um pouquinho mais baixo, né? Ou qualquer adjetivo que te ajude, mas é importante que não cultive a raiva, né? Mas que te faça perceber que a pessoa deu o melhor que tinha, que era incapaz, feliz, ignorante, inconsciente, enfim. Então, sempre que esse pensamento do porquê isso aconteceu comigo, por que a pessoa fez isso, não acredito que ela fez isso, vinha na minha cabeça, eu tinha um nível de consciência para perceber esse pensamento chegando e falava: incapaz, Bárbara, infeliz, ignorante, inconsciente. É isso. Não é seu. É falta de capacidade, infelicidade, inconsciência da pessoa. E isso fez a raiva, assim, sendo um processo dia após dia, fez a raiva ir desmoronando, definhando, sabe? Porque eu acho que quando a gente passa por um trauma e alguém nos machuca muito, a pessoa ganha um nível de relevância muito grande dentro da gente, sabe? A gente coloca em um certo pedestal. Não um pedestal bom, de admiração e tal, mas um pedestal do tipo, você me feriu muito, você me machucou, não sei o quê. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, incapaz, infeliz, ignorante, parece que esse pedestal, esse monstro que a pessoa se tornou na sua mente, vai assim humanizando, sabe? Vai diminuindo. Como se você começasse a diminuir a pessoa que está nesse pedestal, que representa uma grande dor para você, né? Muita raiva, muita indignação. Ela começa a diminuir esse monstro enorme e vai se tornando um humano que jogou o melhor jogo que podia, incapaz, infeliz, ignorante, está aprendendo. E todos nós somos passíveis de erro. Porque o erro é necessário para a gente aprender. A gente nasce sem saber do mundo. A gente vai agindo nele e a resposta que ele vai nos dando, essa atitude foi legal, essa atitude não, vai fazendo a gente aprender. Então todo mundo vai errar e a gente está aqui aprendendo. Mas é isso. Eu espero que te ajude a percepção de que nada é pessoal e desses 3 Is muito simples. Identificar os pensamentos que te causam ou que cultivam a raiva em você e logo mudar para incapaz, infeliz, ignorante. Espero que te ajude e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!